Deus abençoe o seu dia. Bem-vindos a mais um devocional. Chegamos a 2024. Espero e desejo que o seu novo ano seja incrível, cheio de bênçãos do Senhor, e que você esteja sensível para ouvir a voz dele, falando ao seu coração a cada devocional. Vamos começar por Gênesis esse ano. Vamos começar do início, o primeiro livro, o livro de Moisés, chamado Gênesis. Os 5 primeiros livros da Bíblia são tratados como o Pentateuco, o livro das revelações. As maiores revelações de Deus para o homem estão contidos aqui. E eu vou ler o capítulo 1 de Gênesis hoje. Eu espero que Deus fale com você. A palavra de Deus diz assim: No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez a separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia, e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas e separação entre as águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu, e Deus chamou ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã, e o segundo dia. E Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra, e o ajuntamento de águas chamou de mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse que a terra produza relva, ervas, que deem semente, árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. E Deus disse: que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem a separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, estações, dias e anos, e sirvam de luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre luz e trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde, manhã e o quarto dia. E Deus disse: que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Assim, Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres que se movem, os quais povoam a água segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos e multipliquem-se, e encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde, manhã e o quinto dia, e Deus disse: que a terra produza seres vivos, conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam, animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez os animais selvagens, os animais domésticos e todos os animais que rastejam sobre a terra, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou.
E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhe tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês e para todos os animais da terra, todas as aves dos céus, todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu que tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã e o sexto dia. E amanhã a gente continua o capítulo 2, onde a gente vai ver Deus criando um jardim. Um jardim lindo para o homem. Só Deus e o amor dele para criar tudo isso, sem a gente merecer, não é mesmo? Para nos dar de presente. Que Deus fale com você nesse devocional. Queridos, o começo da Bíblia, a primeira capa, que se Deus abençoar, esse devocional vai de capa a capa nesse ano. Mas o primeiro, o início, Gênesis, a criação. Deus preencheu um vazio. Olha isso, lá no capítulo 1, no princípio Deus criou os céus, a terra era sem forma e vazia. Deus fez esse capítulo 1 para te mostrar que Ele é capaz de preencher o vazio. Só Ele. Existe um vazio dentro do seu coração que muitas vezes você busca preencher com pessoas, com cargo na empresa, com dinheiro guardado, com conquistas, com imóveis, bens materiais, ou será com pessoas, relacionamentos, ou será com vaidade, seu corpo, sua pele, botox, cabelo. Existe um vazio dentro de você que você tenta incessantemente preencher com alguma coisa. Pode até ser um sonho, querido, que você está colocando em primeiro lugar. O sonho de ter um filho, o sonho de ter a casa, o sonho de se casar. Algo que você colocou em primeiro lugar, que você não passa um dia sequer sem pensar. Na verdade, esse vazio que você está buscando preencher, ele é do tamanho de Deus. Existe algo em você que você precisa preencher com a presença do Senhor. E Gênesis veio te lembrar disso. Porque antes era tudo vazio. E Ele veio para preencher. Então Ele também pode preencher o seu coração. Basta Ele ver o teu coração disponível. Você disponível. Você dando espaço para Ele em você. E a primeira coisa que Ele fez foi a luz. Porque Ele é o sol da justiça. Ele é a luz para os nossos caminhos, a lanterna para os nossos pés. Que Ele possa ser convidado durante o seu ano para iluminar as tuas decisões, as tuas palavras, a tua mente. Ontem eu estava conversando com um grupo de mulheres sobre a importância do jejum, só que tem uma condição. Quando você faz um jejum, você não pode brigar. Não pode haver contenda se você estiver jejuando para Deus. Senão você tem que começar tudo de novo. Quantas coisas não seriam evitadas na sua casa ou no seu trabalho se você simplesmente não pudesse brigar. Se você escolhesse não brigar, escolhesse ser parecido com Jesus e não entrar em brigas, contendas, por meio do amor, da comunicação não violenta, você expor o seu ponto de vista, aceitar que às vezes o outro vai pensar diferente de você e tudo bem. Deus seja a luz dos seus pensamentos e da sua comunicação durante esse ano. E eu grifei todas as vezes que Deus criou algo. Primeiro a luz, depois as águas, os céus, as árvores, as ervas, a relva, o dia e a noite, os luzeiros, né? Os seres vivos, os animais, tanto marinhos quanto domésticos na terra. Tudo isso Ele criou e viu que era bom. Tem a descrição de Deus criando e em seguida Ele vendo que era bom. Você consegue imaginar
uma criação sendo feita e contemplada? Eu entendo isso como um convite para a nossa contemplação, que a gente possa olhar as luzes, as águas, os passarinhos, as árvores, o dia e a noite, as estrelas e todos os seres vivos e contemplar e falar: Deus, como o Senhor foi lindo ao criar isso, como é lindo esse verdinho das plantas, o céu azul, como é lindo os passarinhos cantando em diversas cores e formatos e sons. Que hoje você possa contemplar, desde o alimento que você comer, até a pessoa que está do seu lado. E aí eu cheguei onde eu queria chegar. Capítulo 1 de Gênesis, versículo 26. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Gente, eu não sei se você reparou, mas tudo Deus disse no imperativo: que haja luz, que haja um firmamento, que a terra produza relva, que haja luzeiros, que haja seres vivos, sejam fecundos, multipliquem-se. Mas no versículo 26, Deus diz: façamos o ser humano. Ele fala no plural. É mais de uma pessoa aqui fazendo o ser humano. A criação do homem foi feita pelo Criador na palavra Elohim. Toda vez que tem terminação com rim, é usada para definir algo no plural. Então, isso é uma revelação, isso é uma confirmação da atuação do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo na criação do homem, na criação do ser humano. O Espírito de Deus que pairava sobre as águas, ele se uniu a Deus Pai e a Deus Filho e fez o homem, e fez você, e criou você. E ele viu que era bom. Quando ele contempla a obra, a criação do homem e da mulher, ele viu que era muito bom. Sabe, nós não fomos criados pelo acaso, nós fomos criados pelo amor. Pelo amor criativo de Deus. Sabe, ele fez um jardim para colocar a obra-prima dele. Nós fomos feitos com uma assinatura da imagem e da semelhança de quem nos criou. O pecado pode ter manchado essa imagem, mas tem uma obra, gente, uma obra incansável de restauração sendo realizada por Deus em nós. Se você sente que a sua vida está vazia, está sem forma, assim como está dizendo aqui no versículo 2, a terra era sem forma e vazia. Permita que o Espírito Santo te aperfeiçoe e faça a boa obra que ele começou, porque ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele começou. Tem a assinatura de Deus na sua pele, no seu rosto, nos seus cabelos, no formato do seu corpo, na sua mente, nas suas ideias, nos seus dons e nos seus talentos. Não fale mal de você, porque você é a obra-prima de Deus. Que você possa ouvir a voz de Deus hoje, dizendo: eu te criei para espalhar a minha reputação. Nós não somos feitos por acaso. Deus quer que você manifeste Ele aonde você estiver. Ele quer ser manifestado no meio dos escritórios, no meio das fábricas, no meio dos consultórios, no meio das situações do cotidiano, no trânsito, na sua casa, na sua mesa de jantar. Porque Deus usa tudo para revelar quem Ele é. Ele queria que Deus fosse visto, o Deus invisível fosse visto em toda a terra através de nós. Que você não se distraia e faça aquilo que você nasceu para fazer. Eu quero orar por você. Deus, obrigada, Senhor. Obrigada por mais um dia. Obrigada por mais um ano. Obrigada por mais uma oportunidade de estar debruçada na Tua palavra para te interpretar, para sentir a Tua revelação queimando em nossos corações. Pai, eu clamo por cada um que está ouvindo esse áudio.
Esse áudio tem chegado mais e mais longe, que essa pessoa se lembre agora de alguém que precisa ouvir isso. Que hoje, Pai, o Senhor possa curar identidades feridas, paternidades que foram machucadas. Que cada um aqui se lembre que tem um Pai, Criador, que nos fez com tanto amor, que nos fez, nos criou, olhou para nós e disse: essa criação é muito boa. É isso que o Senhor diz para nós a cada amanhecer. Que essa pessoa se sinta fortalecida, preenchida, transbordada pela tua presença, porque o Senhor é especialista em preencher vazios. Pai, nos capacita a falar do Senhor onde a gente estiver, que o Senhor seja manifestado em nós, que a luz de Jesus esteja em nós, que a gente entre nos ambientes e as pessoas percebam. Pai, nos capacita para ser melhor a cada dia. Alarga as nossas fronteiras, nos dê oportunidade de falar de Jesus. Que a tua mão caia sobre nós, nos livra de todo mal e nos abençoa. E faz a tua boa, perfeita e agradável vontade em nós. Amém.